Nos meus arquivos, algumas trajetórias são tão devastadoras que desafiam a nossa capacidade de compreensão. A história de Aurora Mardiganian não é apenas um relato de sobrevivência. É o dossiê de uma mulher que foi forçada a reviver o seu próprio inferno para que o mundo não pudesse alegar ignorância. Nascida Arca Luiz Mardigian em 1901, no seio de uma família próspera na cidade de Semi, Gezek, Aurora viu a sua infância ser estilhaçada em 1915, quando o Império Otomano iniciou um dos capítulos mais sombrios do século XX, o genocídio armênio. Sob a máscara burocrática de uma deportação por segurança, soldados invadiram a sua casa, separando os homens das mulheres e iniciando uma marcha forçada rumo ao nada. Aurora testemunhou o desaparecimento do seu pai e dos seus irmãos mais velhos. Antes de ser lançada numa coluna humana, composta por mulheres, crianças e idosos, o que se seguiu foi uma política sistemática de extermínio através da exaustão. Durante meses, Aurora caminhou por regiões áridas sob um sol implacável que abria feridas na pele. Ela viu mães desesperadas implorarem por gotas de água e crianças desidratadas morrerem nos braços das suas famílias. Enquanto as autoridades desviavam deliberadamente as colunas para áreas inóspitas, onde grupos armados aguardavam para saquear e violentar os sobreviventes, aos 14 anos Aurora Mardiganian foi capturada e vendida para um harém. A sua vida tornou-se um ciclo de fugas, recapturas e humilhações, uma pequena parte de uma engrenagem desenhada para destruir a identidade de um povo inteiro. Através de uma determinação que beirava o impossível, ela conseguiu escapar das montanhas, caminhando durante dias até alcançar Tiflis, na Geórgia, onde foi finalmente resgatada por missionários americanos. Ao chegar aos Estados Unidos, o seu trauma foi transformado em testemunho. A sua história torna-se o livro Harvest Armenia e, pouco depois, o filme Auction of Souls, em 1919, no cinema. Aurora protagonizou algo inédito e cruel. Ela interpretou a si mesma, recriando diante das câmeras as cenas de tortura e desespero que a sua mente tentava enterrar. Ela desmaiava durante as gravações e chorava convulsivamente, mas compreendia que a sua dor era a única voz internacional capaz de denunciar o genocídio que muitos tentavam negar. Aurora Mardiganian retirou-se da vida pública décadas depois, buscando o anonimato e o silêncio que o mundo lhe tinha negado. Ela faleceu em 1994, mas o seu dossiê permanece aberto como um alerta. A sua vida prova que a memória é uma ferramenta de resistência e que, por vezes, a maior coragem não reside apenas em sobreviver, mas em ter a força de contar a verdade, mesmo quando as palavras queimam a garganta. Ela não foi apenas uma sobrevivente, ela foi a luz que iluminou um abismo de esquecimento. Nos meus arquivos, o Velho Oeste é frequentemente retratado através de duelos ao sol e impérios forjados a ferro e sangue, mas existe uma narrativa silenciosa, escondida nas vastas pradarias do Texas, que não fala de conquista, mas de preservação. No final do século XIX, enquanto o progresso americano avançava, uma espécie inteira menos o bisão americano estava a ser empurrada para o abismo da extinção. Milhões desses animais caíam sob o fogo de caçadores que matavam por lucro ou esporte. No meio desta carnificina surgiu uma heroína improvável chamada Marian Malley Goodnight. Malley era a esposa de Charles Goodnight, um dos criadores de gado mais lendários da história. Enquanto seu marido construía um império comercial no rancho, em Palo Duro Canyon, Malley cuidava do que era invisível, a humanidade num território selvagem. Ela era enfermeira, conselheira e abrigo para os cowboys que a chamavam carinhosamente de Tia Malley. No entanto, o seu maior ato de heroísmo começou em 1878, quando ela testemunhou algo que poucos ousavam lamentar: bezerros de bisão órfãos a vaguear sozinhos entre as carcaças dos seus rebanhos exterminados. Onde o mundo via apenas restos de uma espécie condenada, Malley viu uma responsabilidade. Ela começou a recolher os bezerros e a amamentá-los à mão, 3 vezes por dia. O seu marido, um homem pragmático, inicialmente considerou o esforço uma perda de tempo, mas a determinação de Malley era inquebrável. Ela construiu cercados improvisados e recusou-se a deixar morrer o que ainda podia ser salvo. Lentamente, o milagre aconteceu. Os bezerros sobreviveram, cresceram e começaram a reproduzir-se. O pequeno rebanho de Malley Goodnight tornou-se uma das bases genéticas essenciais que salvaram o bisão americano. Na década de 1880, restavam menos de 1000 búfalos em toda a América do Norte, sem a sua intervenção silenciosa e compassiva. O maior símbolo das grandes planícies teria desaparecido para sempre. Hoje, os descendentes diretos destes animais ainda percorrem o Parque Estadual Caprock Canyon, no Texas, como testemunhas vivas da sua coragem. Malley Goodnight faleceu em 1926, sendo recordada como a mãe do Panhandle. Ela ensinou que a verdadeira força não reside na dureza,
mas na coragem de escolher a bondade no mundo brutal, enquanto o seu marido construía o império. Os historiadores dizem que foi Mali quem lhe deu uma alma. O seu dossiê é um lembrete de que o verdadeiro heroísmo pode vestir um avental e segurar uma garrafa de leite, provando que um único ato de compaixão pode mudar o destino de uma espécie inteira. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Já pararam para pensar como a química seria um caos sem a tabela periódica? Vamos mergulhar na história fascinante de como um homem sonhou com a ordem do universo e a transformou em uma das ferramentas mais icônicas da ciência. Esta é a história de Dmitri Mendeleev. Dmitri Ivanovich Mendeleev nasceu na Sibéria em 1834, o caçula de uma família enorme. Desde cedo, ele mostrou uma paixão insaciável por conhecimento. A vida não foi fácil. Após a morte de seu pai e a perda da fábrica da família, sua mãe, uma mulher de visão, investiu tudo quanto que restava para levar o jovem Dmitri a São Petersburgo para estudar. Ela sabia que ele tinha um dom especial. Nos anos 1860, Mendeleev se tornou professor e enfrentou um desafio: como ensinar química aos seus alunos de uma forma que fizesse sentido. Naquela época, mais de 60 elementos químicos já haviam sido descobertos, mas eles eram apenas uma lista confusa de nomes, pesos e propriedades. Não havia um sistema, um padrão. Era como ter um baralho com dezenas de cartas, mas sem nenhuma regra para o jogo. Outros cientistas tentaram organizar os elementos antes dele, mas suas tentativas eram incompletas ou falhas. Mendeleev, no entanto, era obcecado pela ideia de encontrar uma ordem subjacente, uma lei da natureza que governasse todos eles. Ele passou anos coletando dados sobre cada elemento conhecido, seu peso atômico, sua densidade, como ele reagia com outros elementos. Ele escreveu essas informações em cartões, um para cada elemento. Então ele começou a jogar. Ele passava horas, às vezes dias, arrumando e rearrumando esses cartões na sua mesa, como se estivesse jogando um jogo de paciência cósmico. Ele buscava um padrão, uma lógica que conectasse tudo. Ele notou que, se organizasse os elementos em ordem crescente de peso atômico, certas propriedades se repetiam em intervalos regulares, ou seja, de forma periódica. Por exemplo, um metal reativo como o lítio era seguido por outros elementos, e depois aparecia outro metal reativo semelhante, o sódio. A grande virada, segundo a lenda, veio em um sonho. Em fevereiro de 1869, exausto após dias de trabalho intenso, Mendeleev adormeceu em sua escrivaninha. Em seu sonho, ele viu todos os elementos se encaixando perfeitamente em uma tabela. Ao acordar, ele imediatamente pegou um papel e desenhou a estrutura que havia sonhado. Nascia assim o primeiro esboço da tabela periódica. Mas o que fez a tabela de Mendeleev ser genial não foi apenas organizar o que já se conhecia. Foi a sua audácia em prever o desconhecido. Sua tabela tinha espaços vazios. Onde outros viam falhas, Mendeleev via oportunidades. Ele afirmou com confiança que aqueles buracos pertenciam a elementos que ainda não haviam sido descobertos. E ele foi além. Com base na posição desses espaços vazios, ele previu as propriedades detalhadas desses elementos futuros. Seu peso atômico aproximado, sua cor, sua densidade e até como eles se comportariam. Ele os chamou de ECA: alumínio, ECA-boro e ECA-silício. A comunidade científica ficou cética. Prever elementos que ninguém nunca viu? Parecia loucura, mas então, a magia aconteceu. Em 1875 foi descoberto o gálio, que se encaixava perfeitamente no lugar do ECA-alumínio e tinha as propriedades que Mendeleev previu. Depois, em 1879, o escândio foi descoberto, correspondendo ao ECA-boro. E em 1886, o germânio preencheu o espaço do ECA-silício. As previsões de Mendeleev estavam corretas, uma por uma. Sua tabela periódica passou de uma curiosidade acadêmica para uma lei fundamental da natureza. Hoje, a tabela periódica tem mais de 118 elementos e continua sendo a base da química moderna, da física e da biologia. Tudo isso graças à perseverança, à intuição e à coragem de um homem que ousou organizar o caos e sonhar com a ordem do universo. A história de Mendeleev nos mostra que, às vezes, os maiores avanços da ciência não vêm apenas de experimentos, mas de um olhar criativo e da coragem de acreditar em padrões que ninguém mais consegue ver. E aí, gostaram de conhecer essa história incrível? Qual outra grande descoberta da ciência vocês gostariam de ver por aqui? Deixem nos comentários. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos. Muito obrigado por assistir.
Nos meus arquivos, a superação é muitas vezes contada como um grande momento de glória, uma vitória espetacular. Mas a história de Elizabeth Maru mostra algo diferente. Mostra que a verdadeira força humana está na resistência silenciosa, na determinação de levantar todos os dias, mesmo quando tudo parece perdido. Era a primavera de 1887, em Dade City, no Kansas. Elizabeth tinha apenas 22 anos, quando a tragédia bateu à sua porta com uma força devastadora. Em apenas 3 dias, a febre tifoide levou o seu marido. Ela ficou sozinha, grávida de 8 meses e com apenas 17 cêntimos no bolso. Numa cidade onde todos lutavam para sobreviver, não havia ninguém para ajudar. O abismo das dívidas e da incerteza bruzeia à sua frente. 2 dias depois do funeral do marido, que ela teve de pagar a crédito, nasceu a sua filha Mary. Naquela época, as opções para uma viúva sem dinheiro eram poucas e cruéis. Casar por conveniência, voltar humilhada para a casa dos pais, ou simplesmente desaparecer na miséria. Mas Elizabeth escolheu um quarto caminho. Um caminho que não se encontra nos livros de história, porque exigia morrer um pouco a cada dia. Ela transforma o SEI na personificação do trabalho invisível. Lavava roupa para famílias que nem sequer sabiam o seu nome, trabalhando com água gelada até os seus dedos racharem e sangrarem, enquanto esfregava o sustento de cada dia na tábua de lavar. A pequena Mary dormia numa caixa de madeira forrada com sacos de farinha. Quando o dia não era suficiente, Elizabeth limpava bares antes do amanhecer, varrendo o chão sujo onde outros tinham caído. À noite, trabalhava em hotéis, trocando lençóis e esvaziando penicos, enquanto a sua filha ficava ao cuidado de vizinhos. A fome e o cansaço tornaram Sei os seus companheiros constantes. Durante 2 anos, Elizabeth usou o mesmo vestido e alimentou-se de pão duro que apanhava nas padarias. Emidou os messes. Envelheceu uma década. Mas nos meus registros, não há uma única nota de derrota. Ela nunca falhou o pagamento da renda e nunca deixou que a sua filha passasse fome. A sua motivação era simples. A sua criança nunca precisaria de implorar por nada. Em 1895, depois de anos deste sacrifício implacável, ela finalmente conseguiu abrir uma pequena pensão. Em 1900 já era proprietária do edifício. Mary cresceu a ver a sua mãe transformar a miséria num pequeno império. Um dia brutal de cada vez. Mary tornou-se professora e mais tarde uma das primeiras mulheres diretoras de escola no Kansas. No seu discurso de formatura em 1923, ela disse uma frase poderosa: "A dignidade não é o que nos dão, mas sim o que nos recusamos a perder." Elizabeth Maru viveu até os 83 anos. Ela viu a sua linhagem prosperar no mundo que ela própria conquistou, com as suas mãos calejadas e uma vontade de ferro. A sua história é um testemunho de que a maior das revoluções pode ser feita com coisas simples: sabão, esforço e, acima de tudo, amor. Obrigado por assistirem. Se esta história vos inspirou, deixem um like e subscrevam para mais relatos como este. Até a próxima!